Então, hoje, ficou para a gente ler o capítulo 20, de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, o tema amor filial, e o capítulo 2, e o item conflitos e doenças, da obra Autodescobrimento, uma busca interior. Né? Então, a gente passou do tema do envelhecer, da morte, um pouquinho para essa questão da família, dos conflitos familiares, dos processos kármicos que a gente acaba transitando, né? São trechos pequenos, assim, mas profundos, né? Vocês teriam alguma coisa assim algum tema que chamou mais atenção? Bem no início, quando ela coloca que a constituição de uma família... Tá. A constituição de uma família não é o resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Na verdade, nos mostra a grandiosidade desta programação divina, né? Que, na verdade, a prole, de uma maneira geral, às vezes elas vêm sem programação, sem nada, e até constatada como um acidente biológico, né? E mesmo que ela venha sem programação, como um acidente, ela é uma grande programação divina, né? Isso aqui me chamou bastante atenção nessa primeira colocação que é feita aqui. Em tempos de que o aborto parece uma solução tão sensata, entre aspas, para os materialistas, né? A gente percebe várias coisas. Primeiro, a dificuldade do ser humano atualmente lidar com responsabilidades, de saber que, por ele ter dinheiro, aquela cidade não é dele, por a mulher ter um corpo, aquele filho não é dela, aquela vida nasceu nela, mas ela está sendo, né, um mecanismo de transporte para essa vida, do mundo espiritual para o terreno. Então, quando a gente percebe que tudo realmente é programado, a gente passa por, às vezes, confusões do nosso ego, porque, por exemplo, se acontece uma catástrofe, ou alguém querido morre, porque a gente acha que nunca vai acontecer conosco, mas nós ouvimos histórias de filhos assassinados, de pessoas que falecem em catástrofes terríveis. Se tem um Deus perfeito e de amor, como que isso não estava previsto, né? Tem uma lei de destruição também, então isso pode acontecer. Da mesma forma, o nascimento. Quantas vezes as pessoas entram em comunhão sexual e não engravidam, podendo ter engravidado? E por que em outras engravidam? Né? Então, porque nasceu de um estupro. Mas é uma vida. Né? Aquele meu irmão ele pode estar doente. É muito delicado esse tema. Mas a gente tem muita dificuldade de falar de um fato que é nítido e certeiro como a morte, quem dirá dos fatos em que nós nos revoltamos. Porque a gente ainda tem aquela questão de querer ser dono da razão e de achar que domina a nossa vida e o nosso meio externo. Então, essa questão do aborto, acho que vem bem a favor dessa questão. Há toda uma programação de uma genética espiritual antes de nascer um espírito, né? Toda uma programação de mentores, de proposta, a família que vai se unir não é por acaso, tem a ver com tendências daquele espírito que ele vai ter que trabalhar, de pessoas que ele não pode mais se demorar em resolver problemas, de meio ambiente que vai favorecer o progresso dele. Então, realmente, é um homicídio muito cruel. A gente se achar no direito de ceifar uma vida, né? Só completando, eu acho que isso também fecha com a atual maneira que a sociedade está se comportando, né? Que é a atual... tudo é um descarte, né? Tudo não vamos ter trabalho com isso, vamos descartar, não vamos mandar arrumar determinadas... eletrodomésticos que estraga, porque vamos ter trabalho, né? E as relações passam por isso e, infelizmente, o aborto também passa por isso, né? Ao meu ver, de que é um descarte, né? Sim, exatamente. É uma fase em que o sensualismo assim ele está muito em voga, o eros, né? Aquela cultura da libido desenfreada e essas ilusões que a Joana vai falar em várias obras dela. Essas ilusões que tanto nos seduzem
em várias áreas e que é muito difícil de acordar porque é toda uma constelação de população que está envolvida nessas seduções e, na verdade, aquilo vai nos deixando mais vazios e mais solitários por essa falta de compromisso com a vida e daí doenças, né? Porque a alma, o self, ele não tolera que tu saia do teu prumo, né? Vai vir de alguma forma algo para tentar que tu se encontre novamente. Então, realmente. Eu tenho uma dúvida desse livro na página 151. O Jesus e o Evangelho? Jesus e o Evangelho. Qual página mesmo? 151. Eu tenho a dúvida na 151. Ali logo no primeiro parágrafo, continua da 150, que diz que porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Quando ele está falando ali dos adotivos, né? Dos filhos adotivos, mas a minha dúvida não é quanto aos filhos adotivos, é quanto à obrigatoriedade que a injunção carnal impõe. A destituição, né? Mas como se toda injunção carnal fosse obrigatoriamente corroboraria para a vinda de um novo ser, assim. Eu acho que o que ela quis dizer assim é que, porque claro que já é meritório quando é um filho teu, mas é um filho teu, né? Eu não posso botar, se eu for mais ou menos saudável, eu não vou colocar ele na lata do lixo, como alguns fazem, ou eu vou deixar de criar mesmo ele tendo algum defeito físico ou emocional, eu vou acabar. A tendência é que o ser humano acabe se comprometendo mais quando é um filho de seu sangue. Então, ela está dizendo aqui, então, tanto mais, né, sublime, porque eu não tenho essa obrigatoriedade com essas crianças que não são do meu sangue. Ou seja, eu escolhi atrás delas, passei por um processo. A obrigatoriedade está quanto ao contexto. Então, não quanto necessariamente tem que ser, a concepção de se criar, então, gerar um ser. Tu quer ler de novo esse parágrafo inteiro para a gente... Tá. Mais... Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. É que no parágrafo anterior, ela estava falando da piedade filial. Então, ela diz que os pais eles podem errar, né? Eles podem fazer, inclusive, faltas muito grosseiras, mas que, mesmo assim, a gente tem que ter essa piedade filial, em vistas que são pessoas que falíveis como nós, então nos deram a vida, né? Só pelo fato, por exemplo, de não ter abortado. Então ele fala ainda mais os órfãos, né? Porque foi alguém que foi lá, não tinha nenhuma obrigação e te pegou, né? E te cuidou. Então tanto mais, né? Deveria ser. Entendi. Obrigada. Não, é exatamente isso. Eu ia falar exatamente nesse item, né? E aí volta lá no primeiro quando eu falei dessa grande programação, não é que mesmo não tendo a questão da consanguinidade, o quanto se manifesta o afeto e o carinho de um adotado. E eu falo isso de cadeira porque eu tenho uma filha assim. Que legal. Né? Então, e temos uma relação estreita, muito forte, muito amorosa, e, na verdade, não temos consanguinidade. Então, essa programação divina, como ela é imensa, forte, grandiosa, que nos dá essa grande oportunidade de eu não ter tido a questão física e ter tido uma questão amorosa e grandiosa. O texto parece bem claro. A minha questão era só quanto à obrigatoriedade que a injunção carnal impõe a esses seres de estarem vivendo e, então, constituírem a piedade filial, né? Na verdade, as pessoas vão ter o livre-arbítrio ali, né? Obrigatoriedade, na verdade, é uma circunstância, né? Que as pessoas vão estar vivendo ali. Não em relação à adoção, em relação à injunção carnal imposta sobre a geração de um novo ser, né? Então, a Joana ela deixa clara assim a importância, né, da gente
dar valor, porque dar valor é dar sentimento, né? Ter um sentimento verdadeiro, até em situações que não são muito gratas, assim, que a gente se considera como injustiçado, né? Minha mãe era assim, meu pai era assado. Porque realmente, ou são pessoas que eu não posso mais fugir e tenho que conviver, e daí, às vezes, é até uma falta de afinidade mútua. Não é o caso do Flávio, que teve uma filha que é uma alma fim, né? Mas, às vezes, é um diabo, né? É aquela pessoa que rouba, que se droga, e daí é um sacrifício para os dois. Às vezes, adotado ou não. Quando é adotado, sempre tem um para dizer, porque não é filho do sangue. Mas isso é mentira, porque tem casos e casos, né? Claro que uma criança que nasce num meio pobre, solitário, de abuso, muitas vezes, vai ter mais dificuldades inerentes e tem que ter pessoas que se programaram e que arquem. E quanto mais o pai e a mãe derem esse suporte, mais meritório e valoroso é o trabalho que eles fizeram, né? Isso está no Evangelho. Então, na verdade, quando Jesus fala ali quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que ele estava pregando e alguém vem desesperado, que a mãe e os filhos e os irmãos estão desesperados, ele olha para as pessoas e diz, quem está fazendo a vontade de Deus são meus pais e minha mãe e meus irmãos. Então, a humanidade deveria ser nossa família. As famílias, elas são apenas assim pequenos laboratórios, injunções que nos obrigam a gente conviver com certas pessoas e certas coisas que a gente deixou, né, de lado ou deve voltar a conviver, mas, na verdade, a ideia é que isso se expandisse para todos, né? Por isso que tem pessoas que a gente sintoniza, às vezes, mais que um familiar, que, às vezes, é da família espiritual, como ela diz, né? Só que, geralmente, a gente não vai nascer na nossa família espiritual, ou poucas vezes vai nascer, porque a ideia é evoluir mais. Então, ela diz, então, essa pessoa que é de um jeito vai se unir com essa outra para justamente, estrategicamente, aumentando essa onda de afetos e a gente poder conseguir um dia que todos se amarem, né? Como nos planetas superiores, que o amor que mantém a energia do planeta, né? E vindo ao encontro aqui mais abaixo, na 153, vem fortificar exatamente isso que a gente está colocando. Além das famílias consanguíneas que oferecem os equipamentos para o renascimento físico, existem também aquelas de natureza espiritual, a família espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que a constituem. Exatamente isso. Não necessariamente a consanguinidade, né? Isso é na 153. Né? Ela diz que outras pessoas trariam mais alegria e bênçãos, né? Então, é normal a gente ouvir e ter problemas familiares. E justamente aquilo que mais me incomoda, alguém muito próximo tem. Não é por acaso, tem toda uma inteligência perfeita ali, né? E às vezes, porque minha mãe me abandonou, talvez eu já abandonei, então agora minha mãe me abandonou, porque eu tenho que pagar todos os meus débitos, né? Às vezes eu tenho que sentir na própria pele. Não, e essa questão que eu vivo, né? Às vezes a minha filha, a gente brigando, discutindo, ela diz: se eu tivesse o teu sonho, eu não era tão parecido contigo, coisa e tal, né? Então, umas coisas tão assim, tão grandes, tão fortes que chega a assustar, né? De que forma essas coisas acontecem, né? Então. O sangue pouco importa, né? Na verdade, é muito mais a ligação afetiva da alma do que propriamente a genética, né? Cara, assim, logo abaixo, na 153, a gente conta, em face das necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retorna aos grupos que lhes são mais úteis do que aqueles que lhe proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Quer dizer, a necessidade de estar naquele grupo, independente da questão física. Né? Sim. Exatamente. Então, é isso, a gente tem essa questão e reclama muito, né, do que nos é ofertado, mas justamente a gente meio já sabia que isso ia acontecer, porque justamente a ideia de encarnar é evoluir mais rápido, coisas que num plano espiritual a gente ainda não consegue por falta de mérito ou por própria infantilidade, infabilidade, né, do espírito. Então, a gente tem que reencarnar e daí, claro, nós vamos ter embates. E daí nós podemos ou ter uma postura infantil e teimosa, de ficar relutando, de ficar xingando pai e mãe, de ficar xingando a sociedade, ou evoluir com isso e aprender a ser mais tolerante, aprender a ter mais paciência
e aos pouquinhos, né, ir evoluindo. Mas, claro, a gente tem que se desculpar, porque a questão da culpa que a Joana traz sempre, né, ela está incutida, às vezes, tanto nos nossos atavismos quanto na nossa sociedade, que tem essa fantasia de perfeição, de vergonha do errado, de vergonha de errar, mas é mais uma das ilusões que a gente tem, porque todo mundo vai errar, e isso vai continuar acontecendo. Não é assim, se eu errar, eu irei errar, porque eu ainda sou muito inconsciente, porque eu ainda não estou preparado, então vai acontecer. Então, se eu não me desculpo, é muito difícil eu desculpar os outros. Eu fico muito rígido, e daí eu acho que o outro não pode errar, porque eu também não me permito errar. Daí, se eu consigo realmente perceber que eu sou falível, o outro também é, daí eu fico com raiva, porque não tem de quem sentir raiva, daí eu começo a cair em si, que ela fala, e dar conta que, na verdade, é uma infantilidade. Que, por mais absurdo que seja o que alguém fez para mim, essa pessoa também está num processo de crescimento. Ela estava ou muito adoecida, ou muito equivocada. Tem pessoas que matam em processos de alucinação, de paranoia, são tomados. Então, isso acontece. A gente não pode julgar, porque a gente não sabe em que momento também faria o mesmo, ou já fez o mesmo, né? Nós somos ainda muito inconscientes. Eu posso dar o meu exemplo bem rapidinho, Claro, de como é que aconteceu a minha questão da... Na verdade, eu e a minha mulher, nós não queríamos filho. A gente não queria. Decidimos naturalmente. E aí uma empregada nossa veio e, quando viu, estava grávida. E aí, eu vou falar também isso por causa da questão do aborto. Aí ela ficou apavorada, porque ela já tinha uma filha morando conosco, de 9 anos. E aí ela disse que ia abortar. Aí eu falei, não, tu vai abortar fora daqui na minha casa tu não vai abortar. Ah, então vamos ser demitido? Não, vai ficar aí, vai ganhar o filho. Ela caiu dura, ficar com mais um filho. Né? Eu não tinha nenhum, tinha 2 da empregada. E aí, enfim, a Janaína nasceu, e foi. Aí a gente é padrinho, e foi. E aí eu me dei conta, né? Quer dizer, eu não quis ter uma minha mesmo. Aí Deus me botou prontinho dentro da minha casa, a dona Janaína. Está aí, está com 30 anos hoje. E é assim. Então, vê como a coisa é programada efetivamente para que as coisas aconteçam, né? Então, e aí tu não pode recuar. E aí eu me dei conta. Bom, agora botou pronto a minha casa, eu ainda poderia não querer. Mas aí eu entendi a mensagem, era para mim mesmo, né? Aí eu peguei. Então... às vezes vem essas coisas no nosso colo, né? Quando vê, a gente já está comprometido. Daí, não, eu quero viajar. Imagina se tu dissesse que tu quer curtir tua vida. Tu ia perder a doce oportunidade de conhecer uma alma muito, muito importante para ti, e que depois tu descobrisse, tu ia ficar arrasado, né? Que tu recusou essa alma. Então, a gente realmente tem que pensar quando tem essas coisas que a gente reclama, né? Filhos com problemas, pessoas difíceis, não é o acaso que nos uniu. Por que aquela pessoa, né, que morre de inveja de mim, que será que eu já fiz, né? Isso aqui que eu já andei aprontando, a gente sempre se acha bonzinho, né? A gente sempre tem aquela ideia, porque eu estou tentando, grande coisa, né, que eu estou tentando. É muito fácil ficar no intelecto, numa biblioteca perfumada, né, enquanto tem gente que passa fome, e eu continuo a minha vida, eu estou bem, eu estou numa posição confortável, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava, enfim, desistindo lá de um trabalho voluntário, e eu fui tirar uma orientação espiritual no Bezerra. E daí eles falaram só assim. E eu exausta, um período difícil, aquele momento que diz, tomara que venha uma coisa boa, né? E claro, veio assim, te comprometeste há muito tempo em melhorias, não podes parar. Só isso. Qual a imagem que eu vejo? Eu num umbral, dizendo, não, dessa vez é sério. Essa vez eu vou, pode confiar. Então, assim, a gente não sabe, né, há quanto tempo a gente está aprontando e tendo oportunidades, desperdiçando. Mas o bom, né, embora o passado não volte, o bom é que a Joana disse que todos os dias, basta ter olhos de ver, a gente está tendo oportunidades de reconstruir. Porque exceções são casos de missionários, né? E missionários são pessoas que nós não aguentaríamos ser. É o Chico Xavier, desprovido de egotismo, que morava numa casinha humilde, acordava às 4 da manhã, era sacrificado por espíritos. É uma Joana de Cusa, Joana Angélica, sempre mártir, né? Sempre abnegada. Então, a gente não daria conta.
Então, cá entre nós não somos missionários. Então, se a gente veio por um processo de expiação, em boa parte, né, do tempo, a gente tem que ter coragem e ter a honestidade de parar com a infantilidade e dizer, não, isso aqui veio para mim, porque é para eu melhorar. Porque não paramos para pensar que tem uma misericórdia divina, que o que está vindo é o caminho mais fácil, mais amoroso. Se fôssemos pagar à vista, seria muito mais doloroso. Então, realmente, até as doenças físicas, né? Ela fala que são equívocos mais graves e que daí agora a gente vem com uma doença ou algum processo genético que serve para expiar também. Teve uma palestra uma vez ainda sobre esse tema do aborto, que uma ginecologista deu, médica aqui no Rio Grande do Sul, não lembro agora como que foi a história, mas ela teve acesso a um casal que ia ter uma filha anencéfala, né? E eles optaram por continuar a gestação, embora as pessoas digam, que horror, não quero ver e tal. Não, eles eram espíritas e estavam bem com a situação e tomavam passes, falavam com o nenê, né, seja o que for. Daí eu sei que o bebê viveu um tempinho lá, né? Depois faleceu. E depois veio uma orientação espiritual desse espírito que revelou que tinha uma vinculação, claro, com o casal e que foi suicida em outra vida. E agradecendo profundamente a oportunidade que eles deram para esse espírito de conseguir espiar aquilo que ela tinha, e de evoluir com aquelas bênçãos de espíritas, né? Enfim. Então, tudo tem um porquê, né? Às vezes, atrocidade significa algo também, né? Daquela questão que tu falou, daquela passagem de Jesus, né? Que eu achei interessante, que daí a Joana ela complementa, né, explicando um pouco sobre aquela passagem. Ela fala: ele já se houvera desincumbido dos deveres no lar, encontrava-se na idade adulta, direcionava os passos para o objetivo essencial para o qual viera. Então ela já diz que ele também viveu as coisas do lar, né? Ele também, antes da idade adulta, né, viveu como qualquer pessoa, cumprindo tarefas domésticas, sei lá o quê, né? Mas ele já era adulto, né? E estava cumprindo aí a missão dele, né? Não seria, portanto, lícito que se detivesse para atender às paixões e controles de qualquer natureza, em detrimento das determinações de Deus. Até porque, às vezes, até nós, né? A gente tem essas coisas com a família, né? Às vezes está fazendo uma coisa importante e aí, por algum capricho até do pai ou da mãe, às vezes pensa em deixar de fazer ou deixa de fazer alguma coisa importante para atender aquela demanda que, às vezes, é até infantil, né? Do familiar, né? Conviver não é fácil, né? A nossa família nos esgota, porque ali a gente vai ao máximo da nossa intimidade. Então, ali a gente aparece em faces que não aparecem socialmente. Porque não dá tempo, porque todo mundo tem uma persona, né? E também porque não é tanto contato, não é tanto conhecimento dos defeitos de cada um, né? Então, realmente, é mais complicado. Tendo em vista que, às vezes, são pessoas que inconscientemente trazem alguma coisa, né? Te cobrando, ou não, e tu tem que lidar com aquilo, às vezes, sem ter explicação. Porque é isso, né? Mas a gente não sabe o que está... Nem a pessoa sabe, né? O que está naquele inconsciente, o que aquilo significa. Então, esse ato de amor, de desprendimento, que é tão difícil para nós, de conseguir ir construindo um novo relacionamento com aquela pessoa que nasceu na minha família. Porque o nosso egoísmo é tão grande, às vezes, que a Joana estava falando, e é verdade, que tem irmãos que não conversam, porque decidiram que não se gostam, e estão há anos convivendo na mesma casa, ou brigam por dinheiro, é muito comum, né? Negócios, passam a perna um no outro. Então, de novo, repetindo velhos padrões reencarnatórios de coisas que talvez já aconteceram, uma cobiça, uma inveja, uma competição, e sem se dar conta, reproduzem esse projeto nessa vida. E, de novo, não conseguem, né? Então, essa é a grande tarefa. É difícil, é árduo, né? É muito árduo. Bem complicado. Porque uma coisa é tu ter, assim, as suas necessidades básicas sanadas, né? Às vezes a gente está falando de uma criança que não teve amor, que é uma necessidade do espírito. E não teve aquela segurança, não teve aquele olhar de aprovação, não teve aquele colo. Tem pessoas que não tiveram isso. Fica difícil cogitar quando tu teve isso, né? Mas tem pessoas que não.
Tem pessoas que foram abandonadas, foram abusadas pelos pais, né? Então, tem de tudo. Não dá para a gente julgar. E, geralmente, pelo menos é o que a Joana fala sempre, na verdade, esses grandes assassinos, sociopatas, serial killers, pessoas cruéis, mentirosas, sempre têm um conflito com a mãe. Porque, justamente, a mãe, ela é aquela que é o primeiro elemento de amor, né? Que vai trazer as coisas básicas para a criança. Quando é uma mãe muito exigente, muito dura, o filho vai crescendo com aquela ideia de que ele vai ter que mentir para se dar bem na vida, porque se ele for ele mesmo, ele vai ser penalizado. Então, a própria espontaneidade, que é uma coisa da criança divina, o arquétipo, né? Ela também tem que ser trabalhada e burilada no adulto, porque a gente, até pelas normas sociais, vai perdendo um pouco disso com o passar do tempo e vai achando que é feio. Às vezes, a própria Joana vai falar algumas obras. É importante a gente, às vezes, falar de nós mesmos, humanizar as relações. Porque, senão, fica uma fantasia que eu estou criando uma carcaça que não existe. E, quando eu estou sendo espontâneo, eu estou ensinando o outro que ele também pode ser e pode confiar em mim. Então, a gente também tem que se educar para educar os outros, né? O que eu conquisto em mim, a Joana fala, toda vez que eu me levo para Deus, eu estou erguendo toda a humanidade. Então, é um trabalho bem bonito, se a gente parar para pensar, né? Nunca é só um pontinho. Às vezes, é todo um trabalho coletivo. Quando eu me trabalho e aquilo é verdadeiro, eu contagio os outros mesmo inconscientemente. Então, realmente, é uma coisa bem individual e pessoal. Né? Quanto a essa questão das crianças, né, que a gente sabe que desde a vida intrauterina os pais devem expressar e demonstrar carinho, amor, afeto, né? E, por outro lado, tem muitas crianças que são abandonadas ou maltratadas desde muito pequenas, que isso traz grandes traumas e traz doenças psicológicas, até físicas, né? E, por outro lado, a Joana traz que, mesmo assim, aquele ser deve, né, perdoar os pais, deve tentar entender, né? Mas imagina a dificuldade, né? Mas se é um ser que está em expiação ali, que está sendo abandonado, maltratado porque já fez alguma coisa no passado, naquela mesma família, né? E aí crescer e ainda ter que perdoar. A gente tem que compreender e não dá para julgar, né? Quem se revolta e odeia os pais e vira um delinquente, porque é muito complicado, né? É muito forte. Mas, como diz Jesus, a gente sempre tem que lembrar da porta estreita. Se fosse fácil, todo mundo alcançaria, entre aspas, a salvação, né, de si mesmo, do próprio mal. E também aquela questão que os mansos herdarão a terra. A humanidade do futuro, a nova era, tem que ser feita, e vai ser, por pessoas que se conhecem melhor, que são por isso mais tranquilas. Porque, como o Divaldo diz, o pusilânime, ele sempre está com medo de ser descoberto, né? Tem que gritar para ser acreditado. Então, uma pessoa que está tranquila, ela, na verdade, se conhece melhor e tolera os erros dos outros. Claro que é difícil. O próprio Chico, né, tinha aquela história da madrasta que garfava as mãozinhas dele e machucava, e tantos outros exemplos, né, difíceis. Então, realmente, nós temos os nossos desafios. E o maior desafio, claro que é a gente perdoar aquela pessoa que nos cometeu uma injustiça e nos feriu no nosso afeto mais íntimo e realmente aceitar que a pessoa errou, mas mesmo assim eu vou continuar perdoando, como diz o Evangelho, sem intenção de humilhar. E isso é muito sério, né? Porque tem pessoas que perdoam, mas quando eu puder me vingarei, ou vou provar que sou superior. Porque se eu digo que o outro está errando, o que eu quero dizer com isso? Que eu não faria a mesma coisa. E isso é uma presunção. Não, e essa questão de não valorizar o pai, a mãe, ou revolta, na verdade, o sentido muito maior, muito mais forte, muito mais amplo é a valorização da vida, do que eu culpar o meu pai, que foi relapso, a minha mãe, que foi assim ou foi assado, não me cuidou. Mas a grande oportunidade que eles dois, sendo relapsos inconsequentes, me deram essa grande oportunidade da reencarnação, né, que é esse presente divino que a gente recebe, de valorizar essa vida que a gente tem. E aí não retroceder e colocar como culpa meu pai, minha mãe, mas sim a minha questão do estar,
na encarnação, eu estar vivendo uma existência, a grande oportunidade que eu tenho de fazer a minha caminhada, independente dos outros conteúdos que me trouxeram aqui, né? Claro que isso aí parece algo simples e elementar, mas é uma conquista bárbara, porque eu venho, né, marcado no meu inconsciente tudo que eu sofri. Por mais que eu seja bonzinho e perdoe, quando eu vejo o meu inconsciente, eu tô maltratando aquele que me dá amor, porque eu aprendi que se eu amar, eu vou ser deixado, por exemplo. Então, eu conviver com isso, saber que isso está em mim, por algum motivo que eu não sei qual, eu cresço neurótico, vamos dizer. Porque tem as culpas inconscientes, tem as coisas de outras vidas também, né? Não só dessa. Então eu venho com alguma tendência, seja qual for. E talvez eu não resolva sozinho. Eu não consiga, faça terapia, né? Perdoe, mas aquilo está sempre ali. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer que aquilo está ali e lidar da melhor forma. Porque a conquista da alegria, a conquista da paz é árdua. É difícil, não é para todo mundo que quer, é para quem merece. E a Joana vai falar que ter gratidão é a melhor forma, ter alegria é a melhor forma de demonstrar gratidão pela vida. Que é aquela coisa de estar conectado e feliz, justamente porque eu sei que está tudo certo, que eu estou tendo a oportunidade, é um presente, né? E não ter aquela pretensão ilusória de eu tenho que estar num posto considerado melhor, eu tenho que ser melhor que os outros. Tem uma palestra do Divaldo sobre alegria, que uma mulher brincava com uma criança e dizia, eu vou ganhar. E ela, tomara que tu ganhe. É mais ou menos nesse sentido. Essa ingenuidade de não estar competindo, de realmente estar feliz e entregue, é algo que a gente precisa urgentemente resgatar. Tem uma colocação interessante com relação à questão das doenças, inclusive, que a gente que diz que quem nasce doente já está muito mais perto da cura. Não é? Então é bem assim. Então nós estamos, se temos algumas demências, nasceu assim, mas porque eu já estou muito mais perto de me curar, né? Então o sofrimento, os grandes sofrimentos também, né? Eu já disse, sempre precedem um momento de evolução, de salto quântico do espírito. Então, mesmo aqueles momentos que parecem trevosos, em que eu perco tudo que eu tinha, ele sempre é algo bom que eu estou conquistando. Porque eu estou suportando, querendo ou não, né? É bem importante, né, a gente ter isso consciente na hora e não se desesperar, né? Só lembrando, então, que também ela traz aqui no capítulo que o mandamento maior de amar ao próximo, né? Amar a Deus e amar ao próximo, ela coloca em vários textos que isso vale muito mais ainda para os pais, né? Se amar ao próximo já é uma coisa, é o básico, é o principal, em relação aos pais isso se multiplica muito, né? Então, e aí vai que ela fala, respeito, né? Auxílio, transcende, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente não se dá conta, até nós espíritas, né? Às vezes preocupados, olhando em volta, quem é o próximo que eu vou ajudar, né? Onde é que eu vou fazer trabalho voluntário, mas os pais em casa, será que a gente está dando atenção, né? Suficiente, né? Apoio, suporte, sei lá. Ali na página 32 do Autodescobrimento, ela vai falar no último parágrafo que uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, a afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, que é o encontro com Deus interno. Então, amar ao próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. É isso que ela quis dizer. O Deus interno é aquele self desenvolvido, que é minha potência divina, que eu ainda não desenvolvi, e que está em vias de ser desenvolvida, de ser observada, que é o meu vir a ser, que temos todos dentro de nós. Talentos a serem despertados e burilados pela dor, e por alegrias e por mudanças dentro de nós, né? Então, tem, além desse autoconhecimento, que é o que permite o ego contactar esse self, e o próprio movimento da vida se entrega, essa questão de aprender a amar, a torcer para que o outro ganhe, né? Que é a questão do afeto pleno. Como a gente está tudo adoecido, crescemos ranzinzas, achando que o outro está sempre me sacaneando e se eu deixar eu sou bobo.
É uma das piores injúrias alguém dizer que tu foi ingênuo. Tu tá sendo bobo, tá te usando. Quem tá usando quem? Quem traiu quem? Quem é tão malvado e superior assim, né? Com quem que eu devo contas? Para quem que eu devo contas, senão a minha consciência? Eu sei de mim. Eu acho que nesse sentido, né, a questão de tu ter coragem, firmeza. Eu acho que ninguém faz nada para ninguém. Eu acho que a gente permite que as pessoas façam, né? Em cima das expectativas que a gente cria na nossa. E no livre-arbítrio, né? E às vezes a gente realmente esperava e o outro não fez. E realmente, de Criou repente, uma expectativa. criou e o outro poderia ter sido mais sensível. E o que o Divaldo diz? O verdadeiro amigo diz assim: tu tá bravo comigo? Tem que responder sim, eu tô. Estive bravo contigo, não estou mais. Estive porque pensei tal coisa, agora estou te falando isso e não estou mais. E pronto, e segue. Uhum. E não fica ali. Não tem nada. Daí, na primeira oportunidade, né? E daí transforma numa coisa que não precisava. Então, a raiva é importante a gente saber que ela existe também. A gente, às vezes, sente raiva. É normal. Na verdade, quanto mais a gente coloca, menos aceita e coloca mais expectativa, mais os nossos desapontamentos são maiores. Quando colocamos só a expectativa em cima do outro, né? Quando devemos aceitar. O outro tem que me trazer felicidade, né? E também a questão de tanto Jesus quanto São Francisco de Assis, eles não atacavam a ordem externa do seu povo, do seu momento. Jesus, quando questionado dos altos impostos, que era um absurdo que faziam, ele disse que essa moeda, o que tem ali? É o César. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, faz a tua parte, não te preocupa com o outro que está te roubando, está te caluniando. Isso é problema dele, já está sofrendo o suficiente. A Joana nos traz isso, né? Que essas pessoas, elas nunca estão tranquilas, estão sempre achando que o outro vai, né, fazer o que elas mesmas fazem, por um processo de projeção. E o São Francisco de Assis também. Ele não foi atacar quem fazia as cruzadas e a Santa Inquisição e os perigosos da época. Ele foi construir igrejas, ele foi servir o pobre, daí mesmo assim tentaram coagir ele, daí ele pede para continuar servindo, né? Então, é a humildade de reconhecer que a gente está num movimento coletivo também, que tem as suas imposições, mas dentro do meu pouquinho, fazer o que eu posso. Passos lentos, mas firmes, né? Como diz o Bezerra. Então, é realmente aceitar que vão ter dias mais difíceis, que eu vou dar um pouquinho menos, daí eu percebo isso, daí no outro dia, e não tornar aquilo um ciclo vicioso, né? Não, é que depois é que ela fala, inclusive, desse amor, né, que a mãe tem que ter pelos filhos, o que isso gera, né, toda que fala, né, o amor é o alimento para a vida, que atua nos fulcros do ser e harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito, responsáveis pela interação espírito-matéria. A sua vibração acalma e dá segurança ao mesmo tempo, reabastece de forças e vitalidades insubstituíveis. E aí ela fala, né, que ela diz assim, que ela fala sobre quando o indivíduo se identifica, né, desamado, que ele não é amado, hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor. Então, aparecem as doenças crônicas, né, que muitas vezes vão se manifestar na adolescência ou vão se manifestar na vida adulta, que estavam lá relacionadas com esse amor direto dos pais, né? E é importante, assim, a gente que já é adulto, que já entende isso, de entender não só de que eles eram seres humanos e que nem o colega falou em relação à gratidão, né? Mas essa gratidão pela vida, isso percorre um caminho grande para a gente até se dar conta disso, uma consciência disso, né? Mas assim, se tu for simplesmente bem simplório, assim, pensar que eles também, quem sabe, que vida que tiveram esses pais, será que eles receberam esse amor, né? A maioria não recebeu.
Quando tem problema assim, né? Então, assim, eu vou dar aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, não sei se fica mais fácil da gente, inclusive, entender esses nossos pais, esses nossos antepassados que passaram pela gente, né? E aí são doenças bem sérias, assim, que hoje a gente olha, vê e tu não sabe assim, por que traz aquilo, né? Não precisa necessariamente só dizer assim, devo ter feito alguma coisa na vida passada muito séria para estar com esse tipo de doença, esse tipo de coisa. Então. Porque a questão da fome ou da falta de fome, que você tem fome do que, às vezes, as próprias compulsões, seja por jogo, cigarro, álcool, comida, ela sempre tem algum caráter de carência divina. De muitas vezes de conúncio, essa questão da mãe tem muita relação com a alimentação, que é quem nutre primeiramente, né? Então a sensação ou de não me alimentar, ou de me alimentar em excesso, ou de provocar vômitos induzidos, ela vai dizer que tem essa relação gravada, imprimida em algum momento, de uma sensação da criança não ter recebido o que ela necessitava. E isso não é um processo, às vezes, consciente. Tem pessoas que sabem, quando eu tinha 9 anos aconteceu tal coisa, mas não é um processo apenas mental, é muito mais animal, né? Também, muitas vezes, aquilo nos toma. Então, eu realmente tenho que curar com o próprio amor, desenvolvendo essa ternura que foi perdida por algum motivo, criatividade, sendo tocado pela vida novamente, substituindo o vício por alguma outra coisa. Então, como a nossa vida está muito empobrecida, isso é um desafio, né? Às vezes a gente não tem nem tempo para meditar, quem dirá tem uma outra coisa para substituir, mas realmente é um caminho que a Joana vai trazer, que sempre tende ao amor, né? Amor-terapia, a musicoterapia, a risoterapia, ela fala em alguns momentos, né? Fugindo um pouquinho do foco específico do nosso tema aqui, mas falando de Joana, está acontecendo na Record a novela Jesus. E um dos capítulos agora apareceu João Batista e estava sendo contestado, porque ele estava falando que ele batizava na água, né? E aí apareceu Joana de Cusa, aí onde ela faz uma colocação defendendo a coisa. E sabe, isso passou uma coisa tão boa para mim. Claro que nós estamos envolvidos nisso tudo, mas né, o que ela pode nos passar assim quando a gente se depara com uma a Joana ali está fazendo uma colocação daquilo que a gente tem visto. Então, como ela consegue passar nesses conteúdos todos coisas tão boas e que acrescentam tanto para a gente. Então, já apareceu ali no início da... Foi sincrônico. Foi sincrônico. O universo te trouxe isso. Exatamente. E a gente sente que é para nós, né? Isso é bom. Sempre importante colocar, né? A importância dela na nossa caminhada. Uhum. E essa questão ainda da maternidade, né? Muitas pessoas dizem é o amor, e o Livro dos Espíritos corrobora, que é o amor mais forte que tem na Terra. E muitas mulheres, quando conseguem, infelizmente, acessar, porque algumas não, que está tão adormecido, está tão dissociado, que não consegue se comover com a maternidade. Quando consegue, se surpreende tanto e fala, é indescritível. Porque a criança divina, aquela ternura, um ser que precisa de ti. Então, eu estou num mundo frio, um mundo competitivo. Estou com o marido, mas o marido às vezes me incomoda, eu já não tenho certeza, mas vamos lá, né? E daí nasce uma criatura que depende de ti, que tu sente o brilho no olhar, que veio de um plano espiritual e que realmente necessita de ti. E que sorri quando sorri, e que olha esfomeada atrás de ti porque precisa da visão da mãe. Então, isso é muito forte. Realmente é uma forma de resgatar, né? Não, e o que a gente nota de quando a mãe, quando dá à luz, a transformação dela é uma coisa tão grande, mas é tão significativa a transformação de quando ela não... Né? Principalmente quando é o primeiro, assim, uma coisa tão grandiosa, tão forte, até meninas assim bem inconsequentes, que estão dando à luz até acidentalmente, mas essa transformação da maternidade, daquela vida que está chegando através dela, é um troço tão forte. Muda até o aspecto físico da pessoa, né? Ganha uma paciência, às vezes ganha um ar divino incompreendido pelos demais, porque realmente a gente fala muito do aspecto positivo, mas ser mãe é muito difícil, porque tu está todo tempo pondo em xeque o teu ego, tu não tem mais um tempo para ficar parado fazendo nada.
perdendo teu tempo com a doce ociosidade, né? Cuidar da pessoa que eu sou a mulher. Não, tem sempre alguém querendo. Então, é uma dedicação, e como todo sofrimento nos burila e nos deixa mais humanos. Que às vezes, muitas vezes também, adultas, já as filhas têm que cuidar das mães com Alzheimer, que ficam que nem crianças, né? Toda hora solicitando, toda hora tendo que ter cuidado. E tem umas manias, 2h quer fechar a janela. E tem que ser. Então, tem enrascadas assim, e aquilo nos deixa melhores, mesmo que a gente não perceba, né? Quando a gente se entrega por amor. É gratidão mesmo para a Joana, sabe? Assim, que mais uma vez ela coloca sobre a necessidade da gente se conhecer, né? Mais profundamente, mas de que maneira, né? Que ela coloca a cuidadosa autoanálise sem caráter exigente nem condenatório. Isso aí é fantástico, assim, né? Porque a gente, quando está nesse processo de se autoconhecer, a gente meio que se assusta assim com as coisas horríveis que a gente tem, entre aspas, né? E a gente quer se melhorar na hora, assim. Então, mas saber disso aqui, que abrirá possibilidades inúmeras para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Isso é lindo, é divino, é bem Joana, né? Bem Joana. E essa coisa do imediatismo, a gente vive num mundo muito imediato, né? Tu toca um botão, fala com uma pessoa do outro lado do mundo. Né? E como a gente é exigente conosco mesmo nos nossos processos. E eu sempre lembro de uma experiência, um exemplo que um professor meu, na minha formação, deu. Tu não pode contratar 2 mães para fazer uma criança em 4 meses e meio. Tem um processo, e essa paciência conosco mesmo, este amor, essa tolerância com os nossos erros, eu acho que é uma coisa que tem que se aprender, porque não é pipoca que estoura, né? Demora, é um processo, e eu acho que a grande questão é assim, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sim, porque se nós nos conhecêssemos minimamente, nós não íamos ficar entediados nem cansados, porque a gente ia saber a justa medida. Então, uma das propostas da Joana é a gente conquistar essa harmonia entre esses elementos tão diversos que estão dentro de nós, até para saber o que esperar, a viver um dia como um presente, não como um staff, porque eu não sei lidar com o meu limite e não sei o que eu preciso fazer, muitas vezes eu não quero, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E esse conhecimento do inconsciente, das possibilidades que nós temos dentro da gente, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Esse processo de individuação é trabalhoso e é devagar, sabe? Eu gosto muito do exemplo que tu deste um dia, né? Que a gente precisa de 50 encarnações para melhorar um pouquinho, né? Então, eu fico mais tranquila, né? Sim. A Joana fala mais ou menos uma frase: o ser integral, ele não se desculpa, nem se... algo assim, não se preocupa, ele se ocupa. Isso, obrigada. Então, vem a culpa, daí vem a preocupação, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me ocupar. Que ela diz também que a gente tem que parar de ter tempo ocioso e conversa infrutífera. Porque tudo compete para o trabalho, né? Tudo faz com que a gente... E o trabalho, às vezes, é realmente olhar para si e refletir, porque muitas vezes o trabalho exige estratégia, então tem que pensar. Então, é aproveitar isso da melhor forma, sem achar que eu sou superior a alguém, e daí eu tenho que ser melhor, e sem achar que eu sou um coitadinho, né, que eu sou um ser divino. Então, para a próxima semana, então, capítulo 6, Início e Conflitos do Cotidiano, do Despertar do Espírito, e o capítulo 2, Pontos Perigosos para os Pais, a quem além do tempo, do Gelson. Tá?